o intrigante e misterioso Franz Kafka. Eu li o livro Um Artista da Fome e a Construção e vou falar um pouco sobre ele. Um Artista da Fome e a Construção foram escritos entre 1922 e 1924, no final da vida de Franz Kafka. Esse livro ele traz 4 contos e uma novela. Mas eu vou falar só sobre Um Artista da Fome e a Construção, que são os 2 principais. Um Artista da Fome conta a história de um faquir, um homem que ganha a vida, a arte dele é ficar dentro de uma jaula num período de 40 dias sem comer nada. E as pessoas passam e assistem, e aí tem alguns vigilantes que cuidam para que realmente ele não trapaceie, o que ele considera uma ofensa, porque aquela ali é a arte dele e ele jamais trapacearia. E aí no final desses 40 dias, ele tem um empresário, no final desses 40 dias, abre a jaula onde está, a gaiola onde ele está, e aí ele é amparado por 2 moças bonitas que são escolhidas para isso, e aí um médico vai lá, olha ele, e aí depois tem uma comilança, uma festa, e é feito todo um cerimonial após esses 40 dias de jejum dele. Na verdade ele queria ficar mais que 40 dias, mas o empresário dele não permite isso, sabe que também se ele ficar mais que 40 dias provavelmente ele vai morrer, Só que vai passando o tempo e o público vai começando a perder o interesse. Ele consegue ficar os 40 dias, ele não trapaceia, nunca ninguém descobriu que ele trapaceou, é claro que ele não vai trapacear, Mas o público vai perdendo interesse naquilo ali, até que chega um ponto em que ele acaba demitindo o empresário dele, e aí ele vai trabalhar num circo, ele consegue um emprego num circo. Só que no circo, essa jaula dele fica do lado de fora da tenda, é claro, E aí tem um funcionário que cuida, que vai lá e coloca a plaquinha, assim, colocando os dias que ele está sem comer. O pessoal sai nos intervalos do circo, entre um show e outro, passa por ali, vai até os estábulos para ver os animais, e aí nesse caminho fica a jaula dele, e aí eles param para olhar o artista da fome. Quantos dias? 15 dias, 20 dias que ele está sem comer, e as pessoas param para olhar ele. Só que vai chegando um ponto também que as pessoas vão perdendo interesse naquilo ali. Elas já não param mais para olhar o artista da fome, elas passam direto, e ele vai ficando esquecido. Até que um dia o fiscal do circo olha aquela jaula e pergunta para um funcionário: por que aquela jaula está vazia? Uma jaula tão boa como aquela. O funcionário não lembrava por que estava vazia. Até que ele lembra, aquela ali é a jaula onde ficava o artista da fome. E aí eles vão até lá. Chega até lá, o fiscal pega um pedaço de pau e aí mexe na palha onde o artista da fome dorme e vê que o artista da fome está embaixo da palha. E está vivo ainda. Então o artista da fome se levanta e ele pergunta, o fiscal pergunta para ele: está jejuando ainda? E aí ele diz que ele está jejuando tanto tempo que ele nunca encontrou nada que realmente ele gostasse, nada que ele realmente quisesse comer. Se ele tivesse encontrado, ele teria comido e se empanturrado como todo mundo. E essas foram as últimas palavras do artista da fome. Ele morre, e aí eles pegam e enterram ele com a palha, com tudo que tinha dentro daquela jaula, E naquela jaula eles colocam uma pantera feroz, uma pantera que adora comer. E que parece até, assim, pelo que conta, só parece até que ela está feliz de estar ali. Ela não se importa que ela não tenha a liberdade dela. Importa que ela está fazendo um show, as pessoas adoram, cercam a jaula dela, todo mundo quer ver a pantera. Muitos consideram essa história um registro autobiográfico de Franz Kafka. Eu acho que a construção combina mais. Mas não sei, pelo menos os grandes críticos dizem que essa é uma história mais autobiográfica. Por Kafka tratar a literatura como algo assim que ele não poderia viver sem, que só aquilo para ele realmente importava. Como ele disse, só a literatura me importa, tudo que não for literatura me aborrece. Parece que é uma coisa assim, tem uma frase dele que é mais ou menos assim. E também a questão do engolir alimento. Parece que por causa da tuberculose ele não conseguia engolir os alimentos. Então tem ligações aí realmente com aquele momento em que Kafka vivia, e com a sua paixão pela literatura. E a construção já é uma história bem mais complexa, é a novela do livro, o resto são contos. A construção é a história de um ser, eu vou dizer um ser, porque eu não sei nem se é realmente um homem, um ser que constrói durante anos, a vida toda dele ele constrói um monte de labirintos, ele montou um monte de carne numa região lá, que é o alimento dele, ele faz uma praça para ele. E a vida dele é isso, é essa construção dele, é manter-se seguro dentro daquela construção dele, contra qualquer coisa que possa invadir, mas se quiser invadir, vai conseguir invadir.
ele diz. Só que chega um ponto que ele começa a escutar um zumbido que ele não sabe de onde vem. É algum bichinho que está escavando dentro da construção dele e ele não consegue descobrir de onde vem. E aí ele fala que quando ele era mais jovem, ele já ouviu esse zumbido, ele deveria ter se prevenido disso, ele deveria ter sido mais cuidadoso, mas esse zumbido continua, e esse barulhinho continua o tempo todo. E ele pensa em fazer um buraco enorme, tentar descobrir de onde vem. Enfim, a construção é isso, é aquela viagem o tempo todo dentro dessas paranoias dele em relação a esse zumbido, em relação a sair de dentro da construção dele, a estar protegido, a construir isso, construir aquilo. Sem dúvida, a construção é a construção do eu. Eu acho que quando ele fala sobre os labirintos dentro dessa construção, ele está falando sobre o inconsciente dele, né? Falando sobre dentro dele. E assim, muitos dizem que, na verdade, a construção falava sobre as dificuldades internas que ele estava passando, né, em relação à doença dele, né, e o externo, que seria o perigo, de repente era esse fascismo que estava em ascensão, que era a época de que Hitler estava com o nazismo, estava começando toda aquela onda terrível na Europa. A construção é de difícil interpretação. Acho que cada um que lê vai interpretar de um jeito. Eu interpretei desse ponto aí de que essa construção dele, na verdade, é a construção do eu dele, dos sentimentos dele, do inconsciente. Dos livros que eu li do Kafka, esse é um dos mais complicados, assim, é o mais introspectivo, um dos mais fechados, né? Talvez seja realmente por essa questão que eu vi ali do Modesto Caroni, que é o maior tradutor, o maior especialista, acredito, de Kafka no Brasil, né? Em que ele fala do momento em que Kafka passava. Talvez seja por isso que o livro é mais introspectivo, um livro mais complexo, mais profundo. Quem não leu Kafka ainda, eu aconselho a ler A Metamorfose. É um livro realmente perturbador, né? É um livro que fica na tua cabeça ali por um bom tempo, te faz pensar bastante. E Kafka tem essa característica, né? Ele sempre é uma literatura assim que mexe com você. Ele realmente tem um jeito de escrever, as histórias dele geralmente são histórias assim que te deixam inquieto. Então fica aí minha dica, Franz Kafka. Se você não leu ainda, leia algum livro dele. Pega um livro pequenininho, A Metamorfose é pequenininho, né? Leia que você vai ver que é muito interessante. Muito obrigado e boa semana para todos.